Olá, prezada colega, prezado colega, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus irmãos? Uma satisfação, mais uma vez. Eu, Ricardo, trabalhador do Emana Espaço Holístico Maria de Nazaré, poder estar aqui com vocês para que juntos, sim, juntos possamos realizar mais um evangelho no lar. Com esse sentimento então de gratidão, de alegria, convido então para que vocês possam ter aí o seu copo com água, para que o mesmo possa ser fluidificado pelos bons amigos que conosco nos intuem e sempre se fazem presentes. Que a graça do Divino Mestre, da Mãe Maria, dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, os amigos do plano maior, que nós possamos, a partir das palavras que serão lidas e refletidas, que nós possamos colocá-las em prática, sendo esse o nosso maior desafio. Obrigado por esse momento, por essa semana, Pai. Que assim seja. Antes de abrirmos então o Evangelho, vamos ler uma mensagem deste pequeno, mas valiosíssimo livro, Momentos de Reflexão. Vamos lá então, muito bem. Oportunidade. Recebas da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realize nas próprias esperanças depende de ti. A oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho, a oportunidade de nos desenvolvermos depende de cada um de nós. Muito bem, então vamos ler o nosso Evangelho desta semana, que fala do capítulo 17. Muito bem. Ele fala como título Sede Perfeitos. Item número 7. O item número 7 se intitula O Dever. Então, diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Nós, muitas vezes, fomos ensinados em fazer algo mais por medo de irmos para o inferno, do que realmente um dever para o nosso desenvolvimento, o dever para consigo mesmo e dever para com o outro. O dever é a lei da vida. Se é a lei, dela ninguém escapa. Com ele, com o dever, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Cada profissão impõe um dever. Mas, a partir das instruções dos Espíritos aqui, é do dever moral. E eles disseram assim: o dever pode estar nas questões mais elevadas, como nas pequenas questões. No relacionamento entre o teu familiar, qual o dever? Qual o teu dever para consigo mesmo? A reforma íntima, o teu desenvolvimento. Não nos fingirmos de santo. Não nos fingirmos de santo. Reconhecer, sim, os nossos erros. Reconhecer, sim, as minhas limitações. Gente, se nós não tivéssemos limitações, se nós não errássemos, se nós fôssemos tão bons assim, se nós fôssemos santos, nós não estaríamos nesse planeta. Um planeta ainda em desenvolvimento, um planeta de provas e expiações. Então vejam, sim, temos muito para ainda desenvolver na moral, enquanto indivíduo, independente da minha profissão, e não está aqui se falando de profissão, e sim do dever moral
para consigo mesmo e, em segundo plano, para com os nossos irmãos. Estejam eles dentro da nossa casa, estejam eles na rua, estejam eles no nosso ambiente de trabalho, estejam eles aonde quer que assim estejam, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Quantas vezes eu tenho dever para com alguém da minha família, mas às vezes aquele excesso, às vezes o egoísmo em querer atender o meu desejo antes eu deixo de cumprir algo que eu havia combinado, por exemplo. Nós não temos um dito popular, o que é combinado não sai caro. Quantas vezes nós dizemos assim, vou começar a ler um pouquinho do Livro dos Espíritos, vou ler uma pergunta por dia, vou ler um pouquinho deste livro aqui, que é um livro que propõe reflexões sobre o desenvolvimento humano. Vou prestar mais atenção quando alguém está falando comigo e menos atenção no celular, e isso acontece comigo. Eu coloquei um dever, uma ação, é agir. Aí quando eu estou, de repente, com a minha esposa, ela falando comigo e eu no celular, eu não agi da maneira que eu tinha me programado, do dever para comigo. Como para comigo? Pois quando eu deixei de prestar atenção no celular para prestar atenção nela, eu estou olhando para mim, eu estou me desenvolvendo, eu estou controlando um desejo, um vício às vezes, me ajudando e dando atenção e ajudando uma segunda pessoa. O dever não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão em suas derrotas. Se eu não li aquela pergunta do Livro dos Espíritos, eu vou começar a ler uma questão por dia, para entender mais, para me desenvolver mais, ou eu vou controlar aquele meu desejo de, quando falam comigo, eu já fico bravo, quando me contrariam, eu já respondo. E eu coloquei para mim como dever, calma, respira, presta atenção. Quando é algo que eu estou sozinho, não tem testemunhas vendo se eu li ou se eu não li o Livro dos Espíritos. Quando alguém manda uma mensagem do WhatsApp que eu coloquei como dever, que eu ia primeiro respirar, refletir, para depois responder a pessoa. Principalmente numa mensagem que eu, não gostei do que ali estava escrito. Mas eu, de forma súbita, já respondo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo neste exemplo. Então vejam, o dever não tem testemunhas. A testemunha é a nossa própria consciência. O dever íntimo do homem, o dever íntimo da mulher, o dever íntimo do ser humano, fica entregue ao seu livre-arbítrio, ao nosso livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. A nossa consciência nos adverte. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante das nossas paixões, dos nossos desejos. Fielmente observado, o dever do coração eleva o ser humano. Como determiná-lo, porém com exatidão? Onde começa o nosso dever? Onde ele termina? O dever inicia, para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Pesado, né, gente? Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O dever inicia, principia naquilo que pode prejudicar ao outro. Então, se a minha atitude, se eu coloquei como dever de mudança, de melhoria, e eu não cumpri, e esse não cumprir faz mal a mim, sempre fará mal a mim,
mas começa a fazer mal a uma segunda pessoa, pode ser uma pessoa da sua família, um vizinho, o dever a uma pessoa na rua. Por exemplo, coloquei como dever dar um sorriso para a pessoa que vem até meu carro vender algo ou pedir. Eu não preciso dar, comprar, mas eu posso sorrir. E esse não sorriso, ou essa cara feia, ou às vezes xingar essa pessoa, se não, mas sim mentalmente, faz mal a mim e faz mal a outra pessoa. Percebam que o dever ele está nas pequenas coisas e nas ações mais elevadas. E as pequenas atitudes do dia a dia, o dever para as pequenas atitudes do dia a dia, no somatório delas, são os deveres para a nossa elevação. Sim, vejam, né, gente? A necessidade, então, de pararmos. Como o Espiritismo é bonito, como Allan Kardec, intuído pelos bons espíritos, uma literatura maravilhosa. Pois o que a gente leu aqui, está discutindo, é uma mudança de comportamento. E não tem mágica. Tem a necessidade de ação, de agir, de mudar. Não tem milagre. O milagre é o trabalho. Bonito isso, né? Ao mesmo tempo desafiador. Que nós possamos então, minha irmã e meu irmão, ao longo dessa semana, olhar para os pequenos deveres que nós temos para conosco e para com os nossos próximos. E possamos cumpri-los e refletir sobre cada um que a gente fez e principalmente sobre aqueles que deixamos de fazer. Pois a somatória deles nos faz desenvolver. Lembrando ainda que somos limitados, que erramos, mas que estamos num processo de desenvolvimento. Que sejamos responsáveis pela nossa melhoria. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mais vale a constância. Às vezes a gente quer se tornar um santo da noite para o dia. Pequenas atitudes, pequenas mudanças. Assim, com esse ensinamento, eu agradeço a você que participou conosco e que está conosco nesse momento. Lembrando que assim que encerrarmos essas palavras, essa conversa, vocês receberão o passe. Nós estamos com os passistas agora na casa, emanando energias. Então, assim que o meu vídeo sair aqui do ar, o vídeo do Emana continua vibrando por vocês e por nós. Coloque-se numa posição de gratidão e recebam os desígnios que vêm de Deus, respeitando as nossas necessidades. Muito obrigado por esse momento, Pai. Que assim seja. Paz e bem.